compreensões sobre as consciências. Então, a gente vai falar das consciências, porque entendendo as consciências, aí nós vamos conseguir chegar onde que o Bert Hellinger quer que a gente chegue nessa aula hoje. Então, aqui nós temos dois homens, né? Cada homem representando uma consciência, tá? Existem dois tipos de consciência: a consciência pessoal sentida e a consciência coletiva inconsciente. Se um constelador não consegue diferenciar essas duas consciências, na verdade, ele não está entendendo nada sobre o que acontece nas constelações e também não entende o que são soluções adequadas. A consciência coletiva inconsciente surgiu muito antes do indivíduo existir e desenvolver a sua consciência pessoal. Na hierarquia das consciências, a consciência coletiva inconsciente vem antes. Por isso que quando você pergunta para uma pessoa que tema ela quer trabalhar, muitas vezes aquilo que a pessoa traz não é o tema a ser trabalhado. Algumas vezes. Na verdade, o que precisa ser trabalhado é o tema da consciência coletiva e não o tema da consciência pessoal. A consciência coletiva inconsciente é a consciência de um grupo, ou seja, de uma família, onde imperam através dessa consciência em comum certas ordens. Então, toda família tem suas regras. E se essas ordens são infringidas, essa mesma consciência coletiva tenta anular essas violações. Então, eu não consigo ganhar dinheiro. Eu não consigo ganhar dinheiro. Eu tenho consciência disso. A minha consciência pessoal sentida é que eu não consigo ganhar dinheiro. Eu já fiz de tudo para ganhar dinheiro. Mas, se a consciência coletiva inconsciente considerar que você ainda tem dívida com o teu sistema e que você tem que espiar por outros que vieram antes, pela lei da precedência, porque quem veio antes não pode sofrer, quem veio antes tem que ser olhado, quem veio antes tem precedência, aí quem se ferra é você, literalmente, por causa da consciência coletiva da tua família. A consciência coletiva da tua família que vai dizer quem não é católico não presta. A consciência coletiva da tua família vai dizer preto não é gente. A consciência coletiva da tua família vai dizer não gosto de pobre. A consciência coletiva da tua família vai dizer você tem que espiar pela tua avó, seja lá o que for. Eu nem sei mais qual exemplo dar para vocês. Mas a família tem regras. Se essas pessoas não se enquadrarem nas regras, elas são excluídas, elas são tiradas, elas são deixadas de lado. E aí a consciência coletiva, né, vai dar um jeito daí depois de colocar aquele que veio depois para resolver essas decisões que ela tomou lá atrás. A consciência coletiva do clã, da família, cuida para que o sistema familiar fique intacto e que ninguém seja excluído, seja expulso ou seja esquecido. Então, todos aqueles que vieram antes, eles precisam se manter na família. E quem não servir para a família, que é de outro sistema, tem que ser mandado embora. Se caso alguém seja excluído do sistema familiar, vamos dizer que um sistema matou alguém do meu sistema. Essa pessoa morreu, foi excluída. A consciência coletiva escolhe, então, um outro membro dessa família para substituir o membro excluído. Se prestarmos atenção, essa consciência coletiva, quando faz isso, ela está buscando justiça para aquele que veio antes. Porque quem veio antes tem precedência. Mas essa justiça não cabe para aqueles que vieram depois. Por isso que eu disse que quem veio depois se ferra. Porque a consciência coletiva ela vai fazer de tudo para manter essa família sem nenhuma exclusão. Então, assim, mataram meu bisavô, aí eu nasci. Aí, você nasceu depois, você vai resolver isso lá. Você vai resolver, porque foi injusto o que aconteceu com o teu avô. Aí você, nessa injustiça, nessa justiça, você emaranha, e só que isso é justo para a consciência coletiva, mas não é justo com você. É justo você que veio depois, que não tem nada a ver com o pacto, ficar sem dinheiro, não ter relacionamento, ter problema no teu trabalho, sofrer uma doença? É justo. Então, aqui nós estamos assim no nível hard da constelação, onde tem sérias reflexões do Bert Hellinger que acabam com aquele romantismo.
Ah, eu só sei até hoje que eu estou a serviço. Ah, vou fazer uma constelação, vou sair do serviço. Só que o Bert Hellinger tem consciência, que não é muito legal isso que a consciência coletiva faz com você, não. E isso daqui é herege para muitos consteladores, porque ainda estão naquela visão romântica da constelação. E como eu sempre digo, de romantismo, constelação não tem nada, porque é um mata-mata. Quem veio depois tem que dar um jeito de resolver os problemas do que aconteceu com os que vieram antes. Então, pois os que vieram depois são sacrificados pela consciência coletiva. E depois os que vieram depois desses que foram sacrificados, também serão sacrificados numa sequência sem fim. Por quê? Porque aí teve um problema lá sério com a minha bisavó. Aí a minha avó nasceu. Aí a minha avó emaranhou com a minha bisavó. Aí a minha mãe nasceu. E a minha mãe emaranhou com a minha avó. Aí eu nasci e emaranhei com a minha mãe. Aí a minha filha nasceu e emaranhou comigo. E a dor vai perpetuando no sistema. Porque a consciência coletiva quer, porque quer restaurar. Só que a partir do momento que a minha mãe nasceu, ela veio depois. E ela ficou emaranhada e sofreu na vida dela, porque ela precisava resolver uma injustiça uma injustiça lá atrás, que não é nem um pouco justo com ela. Que ela veio depois, tem nada a ver com o pato. Só que aí eu nasci. E eu vejo a dor da minha mãe, só que a minha mãe tem precedência. Então a minha mãe veio antes. Então é injusto comigo eu ter que resolver o problema da minha mãe. É isso que o Bert Hellinger fala. Só que aí vem a constelação para que algo seja feito ou restaurado nesse sistema. A consciência coletiva não diferencia entre bom e mal. Para ela, as diferenciações morais que fazemos usando nossa consciência pessoal são desconhecidas. A consciência coletiva é pré-moral ou amoral. E reconhece de maneira especial cada membro como igualmente importante. Então, sempre quem veio antes tem precedência. Se esse que veio antes sofreu, foi injustiçado, foi excluído, aconteceu o que aconteceu com ele, não interessa para a consciência coletiva. Você veio depois, você resolve. A consciência pessoal só aparece mais tarde, com o surgimento do indivíduo no sistema. Então, até então tem a consciência coletiva, dizendo que quem veio antes é injustiçado. Aí eu nasço no sistema. Aí surge a minha consciência individual. As pessoas são cientes dessa consciência pessoal. Como uma pessoa percebe a sua consciência pessoal? Sentindo culpa ou inocência. E se a pessoa segue sua consciência pessoal, ela se sente inocente, porque na verdade ela vê que ela está servindo a algo que ela não provocou. Se não segue, ela se sente culpada. E aí eu fico inocente e eu entro em emaranhamento. Agora, se eu saio desse emaranhamento, a minha mãe sempre fez assim, eu não vou fazer assim. Eu vou me sentir culpada perante a minha consciência coletiva, que veio antes da minha consciência pessoal. A consciência pessoal é sentida de várias formas. Primeiro, com relação ao pertencer, é essa consciência que cuida para que as pessoas sempre queiram pertencer aos seus grupos, às suas famílias. Então, nem que eu tenha que morrer para pertencer. É através da consciência pessoal que sabemos se estamos ligados a um grupo ou não. Então, é muito fácil de ver isso no dia a dia. Se eu estou trabalhando num ambiente onde eu acho que as pessoas não me querem por perto, eu começo a mudar minhas atitudes porque eu quero que essas pessoas me incluam, porque eu quero me sentir incluído ali naquele grupo. E com a família, a força é maior ainda. E aí a compreensão sobre as consciências. Então, aqui coloquei um cara de ponta cabeça, né? Porque a gente fica de ponta cabeça. A gente não sabe por que a nossa vida está uma bagunça, por que literalmente nossa vida está de ponta cabeça. Porque a gente está nesse jogo entre boa e má consciência, entre inocência e culpa, entre consciência pessoal e consciência coletiva. E a gente fica ali emaranhado, a gente fica de ponta cabeça. Esse sentimento de culpa, né, de não seguir o que aconteceu ou o que a consciência coletiva diz, nos obriga a mudar nosso comportamento para podermos assegurar nosso pertencimento.
Uma frase que eu sempre digo: ninguém quer se sentir culpado no sistema. Todo mundo quer ser inocente. E como que eu só posso pertencer se eu for inocente? Se eu sofrer ou se eu passar pelo que eu preciso passar. Nesse contexto, a inocência é experimentada como o direito de pertencer. E é o mais profundo sentimento de felicidade, por isso o sentimento secundário. Lembra aquela constelação do Bert Hellinger, que a mulher está sentada no chão, e aí, da Sophie, né? Ela está sentada no chão e a Sophie fala é o suficiente, porque ela olha para a dor sorrindo, porque ela quer pertencer. Então, ela tem um ganho com aquela dor. E é o fundamento, né, essa felicidade da inocência, é o fundamento dos piores emaranhamentos. Porque devido à necessidade de pertencer, fazemos tudo, até aquilo que nos prejudica, para manter esse sentimento de inocência. Para sairmos dos emaranhamentos, essa noção de culpa e inocência da consciência pessoal precisam ser bem compreendidas. A consciência pessoal vigia também o equilíbrio entre o dar e o receber. Logo, a necessidade de compensação é uma necessidade da consciência. Então, se eu recebo demais, eu quero dar demais. Se eu recebo de menos, eu quero dar de menos. Quem dá, sempre espera receber algo em troca. E se recebe, sente-se no dever de dar algo em troca. É por isso que o Bert Hellinger fala que as pessoas saem da inocência na lei do equilíbrio entre o dar e o receber, quando elas recebem uma coisa ruim, se elas continuam sem dar o troco, porque isso quando a gente fala, parece que a gente está incitando a violência, está incitando a vingança, mas não, isso é uma lei sistêmica. Se eu não consigo dar o troco para essa pessoa, nem que seja um pouquinho, e tem que ser um pouquinho menos do que ela me fez, eu vou ficar inocente demais, vítima demais, e eu não vou conseguir resolver a questão. Então, é essa necessidade de compensação que fomenta o intercâmbio em grupo. Porque se não tiver troca entre as pessoas do grupo, não tem como esse grupo ficar junto. Nessa esfera da consciência, a culpa é vivenciada como o dever de dar algo. E a inocência é vivenciada como a liberação desse dever. Dei agora, me sinto inocente. Aí aqui eu coloquei um cavalo e um homem. Por quê? Porque o cavalo seria a grande consciência. A grande consciência quer ir para lá. A consciência pessoal quer vir para cá. Então o cara está ao contrário do movimento da grande consciência. E esse cara aqui, ele vai se sentir culpado por causa disso, porque o certo era ele ir no mesmo movimento da consciência. As duas consciências, pessoal e coletiva, seguem objetivos opostos. E sua harmonia sempre está perturbada, porque a gente vê que tem alguma coisa errada. A gente quer mudar isso, só que a gente não consegue. Como diz a Anne, a Pan, parece que tem uma coisa, uma força, uma coisa que puxa a gente. A gente está cansado de saber que a gente não pode falar assim ou assado, mas quando vê, a gente está falando. É a consciência coletiva. Então, as duas consciências, né, seguem objetivos opostos e sempre vai ter perturbação, pois nunca reconhecemos o que a consciência coletiva exige de nós, já que ela é inconsciente. Nós não entendemos essa consciência coletiva, nós só vemos as atitudes através da consciência pessoal. O que a consciência coletiva exige de nós só aparece nas constelações. Por isso que eu digo para vocês, se não tiver constelação, não tem como acessar a consciência coletiva do sistema. Tem os frequentemente, tem os estudos que a gente faz, mas se a gente quer realmente saber o que está acontecendo, tem que abrir o campo. E somente quando entendemos as necessidades e as ordens dessa consciência é que podemos governar os movimentos dessa consciência coletiva. Então, entrando no campo, nós vamos entender a consciência coletiva, quais são as normas que ela rege. E aí, se conectando com a grande alma, a gente vai poder influenciar nessa consciência coletiva, porque essa consciência coletiva está abaixo da grande alma. Se nós abrirmos um campo e ficarmos só no campo do sistema familiar, nós vamos estar só no campo da consciência coletiva. E mesmo que pareça que teve um movimento, não teve movimento, porque não teve a quebra da consciência coletiva.
e de tal maneira que suas necessidades possam ser satisfeitas. E assim, os danos aos que vêm mais tarde, os descendentes, não são mais causados. E veja como que pode. Bert Hellinger fala que quando a gente está servindo, a gente está sofrendo danos causados pela consciência coletiva. E assim, através de uma constelação, a justiça é feita. Aí nós estamos aqui realmente num nível muito profundo de estudo sistêmico, porque é injusto com a gente? É injusto. A consciência coletiva rege nossas vidas? Rege. Ela está em desarmonia com a nossa consciência pessoal? Está. Mas para quebrar essa consciência e fazer com que a justiça conosco seja feita, precisa da constelação. Porque é assim, através de uma constelação, que a justiça é feita, não só para os que vieram antes, mas também para os que vieram depois. Papai e mamãe não tem culpa do que está acontecendo com a gente hoje, de a gente estar emaranhado com eles. O que acontece é a consciência coletiva que faz com que a gente emaranhe com eles. Por isso que numa constelação a gente toma pai, toma mãe, porque a gente tem que diferenciar as pessoas que estão no sistema familiar das leis que regem esse sistema familiar. Quando você entende que é assim que as coisas funcionam, aí você consegue fazer qualquer movimento sistêmico, porque até então eu tenho dificuldade de tomar meu pai. Ou, igual a Anne, estava com dificuldade de tomar o pai dela ou de fazer o movimento. Porque a Anne, nesse momento da constelação, ela estava olhando para onde? Para o pai, como se o pai fosse o culpado. Só que, na verdade, o pai não é o culpado. O pai também foi manipulado pela consciência coletiva. Então, Bert Hellinger deixa muito claro que os emaranhamentos sistêmicos são injustos com aqueles que vieram depois. Mas se eu sofro, não é por causa das pessoas da minha família, e sim da consciência coletiva que rege a minha família. Porque meu pai foi assim? Porque minha mãe foi assado? Não, não é o pai e a mãe que são ruins. Porque assim como eles vieram antes de mim, existiram pessoas que vieram antes dele. E essas pessoas que vieram antes deles, de alguma forma, eles estão pagando para tirar a injustiça dos que vieram antes. E aí todo o ciclo vai se repetindo até que um dia alguém chegue e se torne um buscador e faça uma constelação para o seu sistema. E essa constelação só vai funcionar se a gente alcançar a grande alma e passar acima da consciência coletiva. Quando entendermos isso, vemos que o caminho para as soluções mais abrangentes exige de nós uma purificação e a ultrapassagem de limites, tanto da consciência pessoal quanto da coletiva, mas de maneira que satisfaça e una as necessidades dessas duas consciências em um plano mais elevado. Eu só vou conseguir com que a consciência pessoal e a coletiva olhem para a mesma direção através da conexão com a grande alma. Quando tiver essa conexão, vem a harmonia no sistema. E como sair da pressão exercida por essas duas consciências em nós? Como que a gente vai sair dessa pressão? Porque uma hora é a minha consciência pessoal, outra hora é a consciência coletiva. Igual a Pani, que ela foi muito clara. Eu queria trazer um tema, mas quando eu vi, eu trouxe outro tema. Por que que isso acontece? Porque você tem uma pressão na tua vida. Você tem a tua consciência, só lembre que você está em cima de um cavalo e que você está montado olhando para a bunda do cavalo e não para a cabeça do cavalo. Isso é tua vida. O cavalo é consciência coletiva e você está em cima ao contrário. Por isso que a coisa não está fluindo e você vai sentir uma pressão. Como que eu consigo sair dessa pressão? Através dos movimentos da alma. Só assim. Através dos movimentos da alma, que acontecem nas constelações,
Conseguimos sair da pressão dessas duas consciências sem desrespeitá-las, mas as respeitando de uma maneira mais elevada ainda do que antes, e algo em nós se coloca em movimento. Um movimento que nos conduz a uma solução que ultrapassa em muito essas duas consciências e vai muito além. A solução está acima da minha consciência pessoal e está acima da consciência coletiva. E podemos, enfim, nos abrir a contextos mais amplos. Os movimentos intermediados pela alma unem os opostos, ou seja, eu vou conseguir sentar do lado certo do cavalo. Os diferentes os dignificam da mesma maneira, e eles finalmente encontram um lugar no todo, em uma posição adequada, e o que parecia antes irreconciliável encontra harmonia. Que diferentes são esses? Minha mãe não deu certo com homem nenhum. Eu não dou certo com homem nenhum. Estou como? Igual à minha mãe. Minha mãe não deu certo com homem nenhum. Eu tenho o grande amor da minha vida. Eu estou oposta. Eu estou diferente da minha mãe. Como que eu vou pertencer pela consciência coletiva se eu estou fazendo o diferente? Eu só vou conseguir pertencer se eu me conectar com a grande alma e fazer o movimento e conciliar e encontrar harmonia, mesmo eu sendo diferente, e a consciência coletiva me aceitando no sistema, sem que eu espie mais pelos erros do passado ou pelos erros dos outros. Então, eu preciso me conectar à grande alma numa constelação.